Bom dia, mais uma vez estamos aqui. Queria dizer para você, nesse dia, que há uma porta aberta no céu. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma reflexão, alguns minutos sobre a palavra do Senhor. É isso mesmo, há uma porta aberta no céu. O texto em questão que nós vamos refletir nesse dia está escrito no livro de Revelação, Apocalipse. Traduzindo significa revelação. Apocalipse no capítulo 4. Vamos falar com Deus nesse momento, ouvir a voz do Senhor. Bom dia, Josiné, meu amor. Bom dia para você. Capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: escuta bem, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono. Era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E o trono saía relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor, por dentro, estava cheio de olhos. E não descansavam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criados. Bom dia, Margarete, também, que está aí. Nós estamos aqui lendo as passagens gloriosas, uma visão em que João, na ilha de Patmos, teve de Jesus. E é tão interessante que o verso, por isso que eu coloquei em destaque aí, uma porta aberta. Porque o verso fala isso. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Que coisa linda! Então existe uma porta aberta no céu. Eu lembro neste momento em que quando Deus pede, manda, ordena a Noé fazer uma arca,
Noé faz a arca, Noé obedece à voz de Deus durante muitos anos fazendo aquela arca, e entraram na arca os seus filhos, respectivas esposas e a esposa de Noé. E os animais, assim ensinado por Deus. E aí a Bíblia diz que Deus fecha no dia que for começar, Deus fecha a porta, e Deus, ele vai calafetar por fora, ele vai flacrar a porta por fora. E é tão interessante que depois da chuva veio, Deus abriu as comportas dos céus, os limites das águas, do mar, de tudo, invadiu de água, cobriu a terra inteira de água. E quando Deus choveu 40 noites e 40 dias e 40 noites, e olha que coisa interessante, a simbologia, a tipologia aqui para você entender, porque diz, há uma porta aberta no céu. E para Noé, depois de todo esse tempo que ele ficou na arca, ele entendeu que a chuva tinha passado, ele abriu uma janela, simbolizando essa janela no céu. Há uma porta aberta no céu. E é interessante que o verso diz assim, sobe aqui, dizendo para João. Olha que coisa interessante. Então isso mostra a grandeza de Deus, que está sobre todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. E pede para João, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Que revelação gloriosa, tanto é por isso que Apocalipse significa revelação. Quando lá Deus mostra a Daniel, Deus mostra a revelação, Deus manda Daniel selar. E aqui em Apocalipse, esta revelação, o selo é quebrado. E aquela revelação que era lacrada naquele momento, Deus se revela aqui no livro de Revelação. Eis o Cordeiro de Deus, o que está sentado, que ele foi digno de abrir, de quebrar o selo e trazer a revelação de Deus. O livro aqui de Revelação mostra Jesus glorificado. Em outra passagem aqui no começo diz que a sua aparência era como o seu rosto brilhava como o sol, os seus pés brilhavam, a sua voz era como muitas águas. Jesus glorificado, Jesus glorioso. Jesus fala aqui nessa passagem de tronos, e que aqui os querubins não cessam de dizer, santo, santo, santo é o Senhor. E os tronos aqui no céu, os 24 anciãos que se prostraram diante desse trono e depositavam suas coroas. Marli, Pai do Senhor, Fábio, meu primo, Pai do Senhor. E isso mostra que Deus deseja fazer algo na sua vida, meu irmão. Há uma porta aberta, como diz no começo do verso. Há uma porta aberta. Sobe aqui que mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. E é tão lindo. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. E o verso fala aqui dos 7 Espíritos de Deus. Meu irmão, se você não sabe, a Bíblia fala de 7 Espíritos de Deus. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, fala do Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim. Em Êxodo 31, diz o Espírito de sabedoria. Em Efésios capítulo 4, diz o Espírito de entendimento. Em Isaías fala do Espírito de conselho. Em Lucas fala do Espírito de poder.
Em João, capítulo 1, diz o espírito de conhecimento. Em Isaías 11 diz espírito temor do Senhor. Esses são 7 espíritos do Senhor. Então essa é a grandeza do Senhor, Deus em que nós servimos. Essa é a grandeza do Deus que diz: há uma porta aberta no céu. Se você tem dúvida, se você está passando por circunstâncias outras que têm desanimado você, esta é a palavra de Deus para você neste dia. Há uma porta aberta no céu. E Deus chama você: sobe até aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas hão de acontecer. Às vezes, por vezes, nós limitamos o nosso Deus. Por vezes nós precisamos, por isso a necessidade de estarmos todos os dias buscando a palavra, para nós vermos a glória do Senhor, a grandeza desse Deus, que Ele se inclina para a terra e dá uma expressão de amor tremendo por ter enviado o Filho dele, Jesus, que se apresenta nessa revelação aqui de Apocalipse capítulo 4 a João. João já velho, lançado ali na ilha para ser morto ali, isolado, sozinho. E ele tem a maior das revelações que um homem poderia ter. Selado em Daniel, aberto aqui em Apocalipse. O selo é quebrado, é aberto e traz a revelação das coisas futuras. Apocalipse demonstra o que vai acontecer. Apocalipse, muitas pessoas fazem filmes. Apocalipse é o livro das revelações de Deus, os últimos dias. A Bíblia fala do arrebatamento da igreja. A Bíblia fala do levantamento do anticristo, do falso profeta. A Bíblia fala em Apocalipse que nesses dias nunca houve nem haverá tamanha perseguição, dias terríveis se aproximam, mas nós vivemos o tempo da graça. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, sabendo que hoje nós vivemos a graça, de graça, a salvação é grátis. Você precisa crer de todo o seu coração. Crê de toda a sua alma. E você vai também desfrutar disso no dia glorioso. Vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui, poucos minutos. Que há uma porta no céu aberta. Sobe aqui e te mostrar-te-ei. Querido Deus, amado Pai, te louvamos pela tua palavra, que é poderosa, que é viva, que é eficaz. E o Senhor nos revela nesse dia que há uma porta aberta no céu. E o Senhor nos convida para que venhamos subir e ver. Só sobe ver os íntimos, quem tem os nomes escritos no livro da vida. E nós entendemos que o Senhor está nesta manhã nos abençoando, falando conosco através da tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada um que está assistindo, que vai assistir de maneira especial. Que o Senhor derrame as tuas bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus muito te abençoe. Marli, Fábio. Eu falei Fábio, meu primo. Não sei se era Fábio, meu primo. Ou Fábio Silva, né? Eu também meu primo chama Fábio. Fábio, paz do Senhor. A Margarete, paz do Senhor. Josinéia, paz do Senhor. Que Deus muito abençoe a vida de vocês. E quero dizer para vocês. Há uma porta aberta no céu. Que Deus muito te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Todo sábado, às 6 da manhã, estamos aqui trazendo uma porção da palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.